Olá, nós hoje vamos falar sobre um tema a respeito de gestão de tempo. Então, acredito que esse tema vai tocar muito, porque ele interfere em toda a tua vida. Não sei, você deve ter aí uma máquina chamada relógio, né? Hoje o tempo está tão disponível, tem relógio, a gente gasta um dinheirão com relógio. No seu celular também tem indicação de tempo, para qualquer lugar que você olha na cidade, tem lá indicação do tempo, em que parte do dia eu estou vivendo. Então, a minha primeira pergunta para você é amigo ou inimigo do tempo? Se a pessoa chega atrasada, eu já sei, o tempo é um grande inimigo dessa pessoa. Então, antes da gente começar a desenvolver isso, seria interessante nós analisarmos, porque o tempo pode ser o nosso inimigo. E quando o tempo é nosso inimigo, a gente vira um gastador de tempo. A gente gasta tempo sem ter resultados, a gente gasta tempo e não tiramos proveito nenhum desse tempo. Então, viramos inimigos do tempo. Outra coisa também muito importante, antes de eu continuar essa lição, os cientistas decidiram e definem que só existem 3 realidades na vida. A realidade material, a emocional e a percebida. Ou seja, são as 3 realidades que o marketing usa para vender um produto. São as 3 realidades que nós usamos para treinar pessoas. Então, a primeira pergunta que eu preciso fazer para você é: como é que você percebe o tempo? Ou você está no tempo emocional? Porque o tempo é um endereço. O tempo tem 3 endereços: o passado, o presente e o futuro. De novo, passado, presente e futuro. A pessoa emocional vai viver no passado. Uma pessoa que vive no passado, ela vive sem perspectiva de vida. É uma pessoa que já praticamente entregou os pontos, ela não consegue olhar para frente. O presente dela está no passado que ela viveu. Por exemplo, empresários que tiveram muito sucesso no passado e por alguma situação, alguma circunstância, alguma tragédia, estão vivendo hoje um momento muito terrível, eles não falam da vida de hoje, eles falam como é que eles viviam. Então, o passado é o pior lugar para estar. Mas o passado pode me fornecer muitas coisas para mim projetar o futuro. Então, como é que você percebe o tempo? O presente, para que serve o presente? O hoje. O hoje só serve para linkar o amanhã. Se eu trabalho hoje, eu só posso trabalhar hoje pensando no amanhã. O presente nada mais é do que uma ponte que vai tirar você da situação que você está hoje e levar você para uma situação que você idealizou, se é que você idealizou. Por isso é tão importante nós entendermos e sermos amigos do tempo. Não só ser amigo do tempo, mas comandar, controlar o tempo. Quem não sabe medir as coisas, não sabe controlar as coisas. Só quem mede é que pode controlar. Então, como é que você percebe o tempo? Muitas pessoas só percebem o tempo fisicamente. Está chovendo, está calor, está isso, está aquilo. Então, como é que você percebe o tempo? Porque nós vamos falar de algo que pode trazer muito sucesso para a tua vida. Algo que pode trazer resultado para a tua vida. Mas também vamos falar de algo que pode trazer muita derrota para a sua vida. Há pessoas que vivem no presente. Elas não têm histórico do passado e não têm perspectiva de futuro. São as pessoas que costumeiramente nós chamamos de preguiçosos. Os preguiçosos vivem no presente. Está tudo bem e eles não têm perspectiva de tempo. Eles, tanto faz, o que aconteceu ontem vai continuar acontecendo hoje, com certeza também vai continuar acontecendo amanhã. Então, eu e você que somos bons gestores, precisamos ajudar as pessoas a libertar as pessoas primeiro do passado. Muitas pessoas estão no passado porque foram derrotados lá. Tire as pessoas do passado. Muitas pessoas estão perdendo tempo no presente. Vamos dar perspectiva para essas pessoas. Então, nós como gestores temos que tirar a nossa empresa do hoje, ou temos que tirar a nossa empresa do ontem. No ano passado estávamos tão bem, se não fosse as decisões do governo, se não fosse isso, se o índice do dólar, se o valor do dólar não crescesse tanto, nós poderíamos estar tão bem. Então, é um gestor que tem
um futuro pela frente, mas ele não consegue, ele só vê para trás. E o futuro pertence a quem? O futuro pertence aos visionários, pessoas que viram o futuro, ganharam muito dinheiro, pessoas que conseguiram ver o futuro, tiraram a sua empresa de uma coisa ridícula. Pessoas que viram o futuro conseguiram melhores empregos, pessoas que viram o futuro conseguiram dirigir a sua vida para esse lugar, esse novo endereço chamado futuro. Então, o futuro é para os visionários. Então, nós vamos falar de como gerir o tempo. E essa lição tem poder e vai ter poder se você conseguir perceber o tempo no seguinte sentido, que os meus olhos têm que estar voltados para o futuro. Nas lições anteriores falamos do mapa orçamental. O que é o mapa orçamental? É tirar a pessoa do hoje, é tirar a pessoa do ontem e levar ela para o futuro. Eu posso não ter dinheiro hoje, mas há 3, 4, 6 meses à frente já tenho dinheiro. Então, eu preciso dessas ferramentas para poder entender e tomar conta do tempo. E assim, eu paro de ser um gastador de tempo e melhoro a minha gestão do tempo. Eu começo a gastar o meu tempo e tenho resultado. Eu começo a gastar o meu tempo e tenho satisfação. A frustração de terminar o dia, aquela sensação de ter trabalhado muito, mas não ter pego nada. É como aquele pescador que ficou o dia inteiro na beira do rio e voltou para casa sem nada. É frustrante. E muitas pessoas estão frustrados, muitas pessoas estão tristes, alguns oprimidos e deprimidos, porque estão gastando a sua vida, gastando esse bem precioso que é o tempo. Todo mundo tem 24 horas para gastar de forma desordenada. Então, nós vamos dar alguns princípios para você começar a organizar a tua vida e melhorar e ser um gestor do tempo, ser um gestor desse bem precioso que todo mundo tem igual. Muitas pessoas podem ter dinheiro a mais ou a menos, mas tempo todo mundo tem igual. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui para você, talvez a tabelinha já esteja aí aparecendo, é um princípio chamado princípio de Pareto. Esse princípio, ele vai ajudar você a focar naquilo que realmente é importante. Esse princípio vai ajudar você a focar exatamente aquilo que está dando mais resultado para a tua vida. Esse princípio diz assim que 20% das tuas atitudes, se bem organizadas, geram 80% do teu resultado. 20% de todas as ações da sua empresa estão gerando agora 80% de resultado. Então, esse princípio diz assim para mim e para você, que eu não posso gastar o meu tempo igual para todos os assuntos. Eu não posso gastar o meu tempo igual para todas as pessoas. Então, eu preciso administrar o meu tempo. Esse princípio diz o seguinte, se você puder analisar de uma outra forma, vamos tratar isso por uma parte bem prática. Vai lá na sua carteira de cliente e organiza ela por ordem crescente de faturamento. E não sei, quem sabe você tem 100 clientes. Põe lá o total do faturamento do ano. E com certeza, se você começar a somar o primeiro com o segundo, com o terceiro, com o quarto, quando chegar no 20º, você já vai ter lá mais ou menos 80% das tuas vendas. Se não tiver nisso, vai estar bem próximo. Isso quer dizer o seguinte, que quando você olhar todo o resto dos seus clientes, você vai ver quanto esforço foi feito para atender um cliente que não gera nem 0,1% da venda que você está efetuando hoje. Quanto esforço nós tivemos para desenvolver, quem sabe, um produto para alguém que não gera nem 2% do seu faturamento. E pior, deixamos para trás alguém que está gerando de 10, 15, 20, 30% do meu faturamento.
Isso é um fenômeno que ocorre em todas as organizações. Nós queremos atender todo mundo, nós queremos ter produtos para atender todo mundo, nós queremos ter estoque à disposição para atender todos os nossos clientes, mas na realidade são poucos desta gama que estão gerando o meu volume maior de venda. Então, por que não concentrar os nossos esforços nesses clientes? Por que não concentrar todos os nossos a nossa dinâmica num processo para atender esses clientes? Então, quando você for analisar também a sua carteira de vendedores, você vai ver que a grande maioria dos seus vendedores podem estar fora desse princípio. Então, se você for analisar os seus estoques, coloca lá todos os seus estoques que você tem hoje de produtos acabados numa linha. E aqueles que têm maior valor do que têm menor valor, você vai encontrar a mesma coisa, 20% do teu estoque, quem sabe você tem lá um depósito monstruoso, 20% de tudo que você tem lá é que está gerando o grosso da tua venda. Então, quando eu começo a fazer essa análise, eu estou ganhando tempo. Quando eu começo a fazer essa análise, eu estou mudando, quem sabe, procedimentos internos da minha organização, eu estou dando visão de rentabilidade, só porque eu decidi gerenciar o meu tempo. Vou repetir de novo, acho que é importante isso. São itens que, quando a gente analisa, a gente tem grandes surpresas. Muitas pessoas investiram muito dinheiro em produtos e estão estocados. Muitas pessoas investiram muito dinheiro investindo em contratação de novos vendedores. E, de novo, você precisa entender aonde eles estão gastando aquilo que é mais precioso para a sua organização, o tempo da sua organização. Como é que eles estão atendendo os clientes que são medíocres, são clientes medíocres. O que é um cliente medíocre? É um cliente que mal paga o custo de atendimento. O que é um cliente excepcional? É aquele cliente que gera o grosso do teu faturamento. Então, por mais que o marketing evolua, por mais que sistemas de informática evoluam, existe no coração do homem querer atender todo mundo igual. Por quê? Porque é o meu cliente. Então, esse princípio de Pareto, se você souber implantá-lo na sua empresa, você vai, então, identificar muito dinheiro a ser ganho e vai identificar também muito dinheiro parado na sua organização. Vai identificar também muito custo que você está tendo e que não precisa. Por quê? Só porque você decidiu gerenciar a tua vida. Só porque você decidiu gerenciar o tempo. Qual tempo? O tempo da tua organização. O tempo dos atendentes de marketing lá que estão à frente dos seus clientes. O tempo dos seus vendedores que agora saem com uma visão clara de quem realmente eles precisam priorizar no seu dia e na sua visita. É óbvio que você já sabia de tudo isso, né? Quando nós contratamos os consultores para eles analisarem o que estamos fazendo de errado, sabe o que os consultores mostram para nós no final? Eles mostram para nós tudo aquilo que a gente já sabia. E a pergunta é, por que a gente não fez? Então eles vão ganhar uma fábula de dinheiro para dizer para nós exatamente aquilo que nós já sabíamos, mas não conseguíamos mudar. Então eles mudam o processo, desenham um processo novo, mas em cima daquilo que eu já sabia que eu poderia fazer. Por quê? Porque não tivemos habilidade de gerenciar o nosso tempo. Estávamos gastando tempo nas atividades, não estávamos gastando tempo naquilo que verdadeiramente traz dinheiro para a nossa organização. Então, esse princípio ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele vai gerar para você muitos recursos. Então, fique sempre atento a isso. 20% das minhas ações geram 80% da minha rentabilidade. 20% das ações do seu vendedor geram 80% da venda que ele faz. E assim você vai montando essa tabelinha, que no final é uma tabelinha tremendamente estratégica. Você vai ver que você tem lá um monte de fornecedores e vai acontecer o mesmo fator. Custa muito caro você ter carteira de fornecedores, custa muito caro você ter muitos fornecedores entregando a mesma coisa.
e esquecemos de fazer parcerias, esquecemos de fazer interligação de estoques, ou seja, porque não paramos para analisar o tempo que eu estou gastando com coisas desnecessárias. Então, como gerir o tempo de forma mais benéfica? Temos que estabelecer metas. Então, algumas eu já falei para você. Ponha lá uma carteira de clientes, veja lá quais foram as vendas acumuladas desses clientes. Isso aí, qualquer tabelinha, Excel faz isso, você põe lá em priorizar por ordem crescente, decrescente, e você vai chegar à conclusão maravilhosa que você tem na mão, 20% de clientes gerando muita coisa. Será que isso é bom? Será que isso não é tão bom? Será que todas as minhas vendas concentradas em 20 clientes é bom? Você vai ter que gastar tempo para melhorar a expansão desses clientes. Mas agora você já sabe, e aí está a beleza das coisas, não é? Então, qual é o cliente que eu devo começar? Qual é o grau de importância que eu vou dar para cada cliente? Gerir as interrupções. Você também tem os seus assuntos a serem geridos. Você tem agenda das suas atividades? Antes de começar o dia, você pensa no que você vai fazer? Lembra, 20% das suas atitudes geram 80% de todo o seu resultado. Mas se você souber aonde você gastar esse tempo. Então, comece o seu dia gerindo o seu tempo, gerindo os assuntos, gerindo as pessoas. Estabeleça prioridades, o grau de importância para cada assunto. Será que esse assunto que eu estou tentando resolver pode ser delegado? Agendamento, você trabalha com agendamento, planejamento tem de ser construído à base das condições reais. É necessário uma margem de segurança, você tem que ter flexibilidade. Por quê? Porque sempre pode aparecer um outro assunto mais importante. Então, quando você estabelece também para você mesmo um modus operandi de trabalhar, não começo nada, o meu dia começa com pensamentos. Quais são as minhas atividades? Esta semana vou estar focado naquilo que realmente eu preciso. Eu vou olhar para as coisas mais importantes e relevantes. Eu estou olhando para o meu faturamento. Eu estou focado no meu faturamento semanal, porque quando a gente para de olhar o faturamento, acontece um fenômeno, conforme falei nas reuniões anteriores. Eles diminuem. Será que eu estou focando os assuntos prioritários da produção? Será que eu estou olhando os assuntos prioritários dos recursos humanos? O meu pessoal está motivado, ele está animado? Então, você começa pensando no seu dia e estabelece os princípios mais importantes, agenda o seu dia para que você possa ser um vencedor do tempo, utilizando métodos e mecanismos. Hoje nós temos nos computadores agendas. Sabe, às vezes é tão complicado trabalhar com agenda. Às vezes a gente não gosta de olhar para uma agenda, parece que a agenda está mandando na gente, não é verdade? Então a gente pega e fala, isso é muito chato de fazer. Não, não é que é muito chato de fazer. É porque eu quero continuar levando a minha vida sendo dono do meu nariz. Só que quando eu passo a ser dono do meu nariz, eu perco a condição de gerenciar o tempo. Eu perdi muita coisa. Então, eu começo a me disciplinar, agendando a minha vida. Quando eu agendo a minha vida, eu começo a delegar atividades. Eu começo já não atender assuntos que são irrelevantes para o meu resultado. Você trabalha para as atividades ou você trabalha para os seus resultados? Então, o amigo do tempo trabalha para resultado. Quem gasta muito tempo trabalha para as atividades. É tão importante você entender isso. Você tem 24 horas para o seu dia. Você tem também uma outra coisa. Depois do expediente ainda continua a vida. Existe vida após do expediente. Se você não organiza o seu expediente, talvez você vai desperdiçar uma parte muito importante da tua vida, que é o relacionamento da tua família, é um encontro casual com os amigos, é um encontro casual com os clientes, porque eles continuam vivos depois do expediente. Então, espero que essa lição tenha ajudado você e voltamos no próximo programa.